A gente vai falar agora, né, do amor do Senhor. Queria que vocês abrissem suas Bíblias em Mateus 6. Eu queria saber se todos vocês pegaram o papelzinho aí. Amém? Todos vocês pegaram o papelzinho? Beleza. No final eu vou perguntar de vocês. Mateus 6, 33. Eu vou ler tudinho porque eu estava verificando aqui, mas eu vou me apegar só em um versículo, mas eu vou ler tudinho, os cuidados e inquietações. Mateus 6, a partir do 25 até o 33. Amém? Todos encontraram? Amém. Amém. Vamos lá? Os cuidados e inquietações. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haver de comer ou pelo que haver de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haver de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Olhai para as aves do céu, que nem semeiam, nem cegam, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tem de vós mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estrutura? E quanto ao vestuário, por que andais solícitos? Olhais para os lírios do campo, como eles crescem, não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. Pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não me vestirá muito mais a vós, homem de pouca fé. Não andeis, pois, inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou como nos vestiremos, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitai de todas essas coisas. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Amém? Amém. Eu vou me apegar somente no versículo 33. Eu quero falar sobre como nós colocamos o Senhor como prioridade em nossas vidas. As prioridades, né? O que nós temos colocado como prioridade em nossas vidas. Aqui, diante da Bíblia, né, o que vem primeiro? Vem primeiro Deus, o cônjuge, seus filhos, terceiro, né, as pessoas, e depois vem as coisas. Mas o que está acontecendo é um inverter de valores. Primeiro vem as coisas, aí vem os filhos, aí eu não sei nem para onde vai Deus, eu acho que Deus fica lá em último. Então está invertido os nossos valores, né? Está invertido o que nós realmente estamos buscando, né? Como o Senhor fala, que nós estamos inquietos, né? Por algo, por comida, por bebida, por vestimenta. Mas Ele está falando, buscai primeiro a mim. Buscai primeiro o reino de Deus. E o que é esse reino? O que é estar na prioridade, fazendo o que é prioridade para Ele? Amém? Eu coloquei alguns tópicos aqui. Buscai primeiro o reino de Deus. Fazer a vontade de Deus. Aqui. Sobre fazer a vontade. Isso é buscar o reino. Ele está no centro da vontade também. Fazer a vontade de Deus. Pregar a palavra. Amar as pessoas. Estar em comunhão e orar. Né? Pregar a palavra. Muitas das vezes, o Senhor, eu digo assim, que quando nós aceitamos a Jesus, foi o que aconteceu. Eu não vou falar o que aconteceu com os outros, vou falar o que aconteceu comigo. Quando eu aceitei a Jesus, naquela época, era muito difícil falar abertamente
verdade era o famoso protestante, eu era protestante, né, chamado protestante. Então, para você falar abertamente que você era protestante, era como se você fosse, eu acredito, um ladrão ou alguma coisa parecida, né? Porque o que imperava mais era o catolicismo. E aí, eu lembro que quando eu comecei a ouvir a palavra do Senhor, eu estava morando no Parque 10 e nessa época eu estava fazendo meu segundo ano, eu minto, desculpa. Eu estava estudando, me esqueci o nome daquele bairro que era próximo do Parque 10. E lá todo dia tinha uma reunião, né, de pessoas, dos protestantes. E tinha sempre, sabe, das pessoas usadas pelo capeta, que eles chegavam lá e queriam tirar, falar que era mentira, que não sei o quê, falar porque a gente tão jovem, a gente estava nessa. E eu lembro uma vez que eu sempre gostei, eu sempre me acostumei dessa forma, ser verdadeira, por mais que doesse, sempre fiz isso com meus filhos. E eu lembro uma situação que aconteceu lá na nossa escola, que a gente estava precisando da nossa carteirinha para as passagens ficar mais em conta, né? A gente pagava metade. E aí eles estavam, já estava chegando já quase no final do ano e nada de liberar nossa carteira. Nada deles irem lá pegar nossa carteira. E eu já tinha ido lá, eu já tinha pegado todos os nomes dos alunos, eu fui tão esperta assim que eu peguei todos os nomes dos alunos, peguei toda a numeração. E eu cheguei lá com a diretora e falei, diretora, eu fui lá no Detran, tá aqui, só falta vocês pegarem, eu não posso pegar, porque é vocês que têm que pegar e liberar pra gente. Menina, eu sei que isso deu um rolo, eu me chamou de mentirosa. E aí eu disse, não, vai ficar para nosso negócio, estamos chamando de mentirosa. E aí eu cheguei com a turma, nós fizemos, nessa época a gente estudou junto, eu e o Júlio, nós fizemos baixo assinado, né, Júlio? E chegamos lá, fizemos um auê, e quando foi no outro dia, a nossa carteirinha apareceu, né? E aí ficou aquela coisa, né, que eu tinha mentido. E ela pegou e falou, mas como é que tu soube? Porque eu fui lá. Eu verifiquei, eu peguei o nome dos alunos, tudinho, peguei as numerações, né, que é a matrícula. E ela disse assim, e ela mentiu, ela tipo assim, ela me chamou de mentir na frente de todo mundo. E aí eu peguei e disse, diretora, eu queria que a senhora reconsiderasse e fosse lá na sala, onde a senhora me chamou de mentirosa, e pedisse desculpa, porque a senhora me chamou de mentirosa na frente de um monte de gente. Então todas aquelas pessoas ali, elas não vão confiar em mim. E eu sou cristã. E uma coisa que eu prezo é isso, é a verdade. Eu queria que a senhora fosse. Ela não foi, mas ela mandou lá o secretário dela e ele pediu desculpa, pediu perdão, né, pela palavra que foi mal colocada. Mas enfim, meus irmãos, isso é levar o Senhor, isso é colocar o Senhor como prioridade na sua vida. É pregar a palavra sem mentir por trás, sabe? Sem fazer coisas que não agradam o Senhor. Isso é colocar o Senhor como prioridade. Amar as pessoas também condiz em também colocar o Senhor como prioridade. Se nós não amamos as pessoas, e outra, gente, eu vou falar aqui uma coisa assim que é bem claro. É muito fácil as pessoas dizerem, eu amo. Não, mas ele não está dizendo amar quem você ama, quem te ama, quem está próximo de ti, quem é teus parentes. Ele diz que é para nós amarmos os nossos inimigos. Será que estamos fazendo isso correto? Será que estamos realmente colocando o Senhor como prioridade? Será que estamos amando lá o drogado, o viciado? E eu não estou falando, gente, para acolher, colocar na tua casa, não. Mas é orar pela essa vida, sabe? Eu tenho um desejo no meu coração, sério, eu vou colocar para vocês aqui. Tem um rapaz, eu não sei o nome dele, o Júlio sabe. Ele é um trabalhador, um rapaz trabalhador. Eu acho que ele trabalha aqui
toda vez quando a gente passa, eu passo por ele, eu oro por aquele rapaz. Todas as vezes eu digo, Senhor, liberta esse rapaz, sabe? Senhor, transforma, ainda vejo, ainda quero ver, Senhor, sabe? E eu queria ter a oportunidade de pregar a palavra para ele. Ainda desse, a gente teve a oportunidade de hoje, ele se aproximou da gente, e ele sentou um pouquinho, a gente começou a falar. E eu tenho um desejo no meu coração, sério, de um dia ver esse rapaz servindo ao Senhor, sabe? Isso é amar as pessoas, isso é ter misericórdia pelas pessoas, assim como o Senhor tem conosco. Isso é amar, sabe? Então, você que tem aí um viciado, não é questão de você dar dinheiro, isso não é amar, isso é você ajudar com o vício, mas você orar por essa pessoa, você dar um prato de alimento, isso é você amar essas vidas, isso é você fazer a vontade do Senhor, isso é você colocar o reino de Deus acima, isso é você priorizar o Senhor na sua vida. Isso eu estou falando não é só para os adultos, é para os jovens, crianças, porque muitas das vezes as crianças, elas não levam isso a sério. Mas eu lembro uma vez uma pregação de uma moça, ela era da Colômbia, ela ficou muito minha amiga, ela era Lorena, e ela veio fugida na época da guerrilha, ela veio fugida para o Brasil, e a gente se deu muito com ela. E ela falava que quando houve uma época que eles tiraram, eles fecharam as igrejas lá na Colômbia, a guerrilha fechou, e eles iam, ela falava que era tumba, né? A Juliana falava que eles iam para a tumba, né? A tumba era tipo um buraco que eles iam lá adorar o Senhor. E ela, na época, ela tinha 6 anos. Ela disse que com 6 anos ela começou a ir para essa tumba. E ela ia sozinha, ela não ia com os pais dela. E eu lembro que ela disse que aceitou Jesus com 8 anos de idade. E ela já estava adulta, uma mulher adulta, com seus 27, 28 anos, e ela estava servindo o Senhor. E quando ela veio para o Brasil, ela já era formada, ela era bioquímica e o marido dela era médico. E eles serviram o Senhor, não lembro, eu não sei mais por onde eles andam, porque a gente perdeu o contato com eles de lá do Parque 10. Mas aquelas pessoas ali foram um instrumento também para ganhar almas através do seu profissionalismo. Então, que nós possamos, sabe, meus irmãos, amar as pessoas dessa forma, sabe, ajudar com o que nós somos, com o que nós temos, sabe, eu não estou falando, meus irmãos, não é só alimento, é o alimento da palavra, porque essa sim, ela vai ficar no coração. Não se preocupem o que ele vai pensar de você, não se preocupem se eles vão pensar que você é careta, mas simplesmente pregue a palavra, porque o Espírito Santo, ele há de germinar essa semente no coração dessa pessoa. Eu tenho o hábito de dizer, não se preocupe, sabe, com o que vai ser falado, só se preocupe em falar da palavra, porque se nós ficarmos calados, a palavra do Senhor diz que as próprias pedras clamarão. Então que nós possamos falar o amor do Senhor, falar, sabe, isso é amar as pessoas. Amém? Amém. E estar em comunhão, meus irmãos. Isso é priorizar as coisas de Deus. Estar em comunhão com a igreja. Estar em comunhão, sabe? Com aquele lá, o fulano que falou mal de ti. Ah, mas eu não gosto do fulano que falou mal de mim. Gente, vou falar uma coisa para vocês. A árvore que é apedrejada é porque ela deu fruto. Se você não está sendo apedrejado, então fique atenta, porque alguma coisa está acontecendo. Alguma coisa você não está agradando, você não está agradando o inferno, porque não existe um meio termo. Ai não, eu amo o Senhor, mas eu estou no cima do muro. Não existe, gente, isso. Ou eu amo ou eu não amo. Ou eu estou com Jesus ou eu não estou. Ou eu estou em comunhão ou eu não estou. Então, esse negócio de você dizer que você não gosta de fulano, não gosta de ciclano, você tem que orar a Deus. Você tem que orar ao Senhor. Você tem que buscar o Senhor tirar, te libertar disso. Ah, mas eu cresci. Ontem eu estava conversando com a minha sobrinha estava fazendo psicologia. É a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, eu vou morrer assim. Gente, não existe isso diante do Senhor. Existe evolução, mudança de vida. Todo momento você está sendo bombardeado pela palavra. E se essa palavra
fazendo de conta que você serve a Deus e a gente está aqui pregando a palavra. Não faça de conta, sabe? Eu costumo falar, não mascare a vida diante do Senhor. Não use máscara, sabe? Não compactue com as coisas que o diabo muitas das vezes quebra nas nossas vidas. Às vezes a gente fica se perguntando, por que fulano morreu? Por que ciclano morreu? Por que aquele fulano se foi? Entendeu? E às vezes a pessoa está aqui, ela não está levando as coisas de Deus a sério, ela não está colocando o Senhor como prioridade, ela não está simplesmente deixando o Senhor entrar na sua vida, porque o Senhor, Ele é respeitoso, Ele vai bater até você dar a oportunidade para Ele entrar. E se Ele bater e Ele não entrar, Ele vai ficar lá até você permitir, porque é por isso que o Senhor nos deu livre-arbítrio, porque Ele só entra se eu permitir, mas o diabo não existe livre-arbítrio não, ele vai chutando a porta e vai entrando, vai fazendo morada, entendeu? Então, não permita que o diabo seja a prioridade. E a prioridade é você flertar com o mundo. A prioridade do diabo é você flertar com o mundo. Entendeu? Então, priorize, coloque o Senhor acima de qualquer coisa. Se você não tem colocado Jesus como prioridade na sua vida, o diabo ele vai colocar algo prioritário na sua vida para que você não priorize Jesus. Porque aconteceu comigo. Amém? E orar pelas pessoas, que nós possamos orar uma pelas outras. Gente, eu necessito das orações de vocês. E eu tenho certeza que vocês necessitam da minha também. Sabe, vamos orar. Sabe, aqui tem tanta gente que a gente passa, tá bêbado, jogado na sarjeta. Teve um dia desse que eu fiquei tão agoniada com um rapaz que ele estava caído. Eu fiquei olhando. Eu disse, peraí, deixa eu ir rapidinho. Deixa eu olhar ver se o coração dele está batendo, se ele está mexendo na barriga dele. Gente, é muito triste isso, porque eu lembro do meu pai. Sabe, eu tenho lembrança do meu pai. Quantas vezes meu pai ficou caído na sarjeta, bêbado, bebia até cair na sarjeta. Essa pessoa que está caída ali, ele é filho de uma pessoa, ele é pai, ele tem filho. Então, não esqueça de orar. Sabe, se você vai lá, seja ousado, Senhor, liberta em nome de Jesus. Eu tenho o hábito, meu Senhor, liberta, transforma, Senhor, em nome de Jesus. Ainda vou ver esse rapaz servindo o Senhor. Eu soube de um irmão, eu admiro muito esse rapaz, o Olímpio. Eu soube que ele abusava ele de uma tal forma. E eu vi a história dele, gente, eu fico maravilhada do que o Senhor faz. Mas sabe por que o Senhor faz isso? É com permissão. É você colocar o Senhor como prioridade acima de tudo. Sabe? Não, ele é um drogado, ele é um viciado. Sim, mas ele é uma alma preciosa do Senhor. Entendeu? Não vamos perder as esperanças. Vamos orar, vamos ler a palavra, vamos buscar, vamos pregar a palavra para essa pessoa. Não se esqueça jamais de fazer isso. Porque, gente, assim como existe o céu, existe o inferno. Amém? Justiça divina, retidão. Segundo, retidão. Ser honesto. Isso é você colocar o Senhor como prioridade. Ser honesto. Seja honesto. Sabe, honestidade, ela se diz em vários aspectos da sua vida. Seja honesto com seus cônjuges. Seja honesto com a sua família. Seja honesto nos seus negócios. Seja honesto no seu trabalho, no seu emprego. Seja honesto com a sua filha, com seus filhos. Seja honesto com seus pais. Sabe? Seja honesto. Sabe? Não deixe que o diabo venha dizer no teu coração, não, ele não vai saber, mas Deus está vendo. Deus está vendo tudo. Vou falar algo para vocês, que a gente foi muito Caxias na educação dos nossos filhos. E uma das coisas assim que eu tinha muito medo dos meus filhos irem para Manaus e aprontarem todas. Foi o primeiro César, ele já deu uma aprontada para lá.
foi o Gabriel, e a gente falava muito pro Gabriel: Gabriel, por favor, preste atenção, eu não vou estar lá, mas o Senhor está te olhando. A gente sempre falava. E ele chegou um dia, ele falou bem assim: mãe, eu vou falar um negócio para a senhora. Eu estava com uns que 18 para 19 anos. Eu fui para uma festa e lá estava rolando maior bebedeira, droga, maior prostituição. Aí já meu coração já queria arrebentar ele, eu vou ficar calada, eu vou esperar terminar. Fala, Gabriel, termina. Ele: mãe, mas eu vou falar uma coisa para a senhora. Teve um cara lá que falou bem assim: ei, Gabriel, tu tá sozinho, tua mãe não tá perto de ti, teu pai não tá perto de ti, porque sabe que nós somos pastores. Tua mãe não tá perto de ti, teu pai não tá perto de ti. Mas ele disse: não, mas ele, lá de cima tá me vendo, ele tá me olhando, é para ele que eu devo confiança, eu devo ser honesto, acima de tudo para Deus, e ele tá me vendo. Ai, tá muito cafona, sabe? Aquilo me alegrou tanto, que eu disse: ai, Senhor, agora eu estou em paz, sabendo que ele pode até ir, mas ele não vai beber, ele vai fumar, porque o Senhor está vendo todas as coisas, o Senhor está de olho na gente, o Senhor, Ele observa tudo, sabe? Não queira mascarar a tua vida na honestidade: eu sou perfeito, eu sou aquilo, eu sou assado, sou cozido. Mas se abra diante de Deus, sabe? Se derrame: Senhor, eu sou assim mesmo, eu preciso mudar. Senhor, olha, gente, quando eu aceitei Jesus, eu tinha uma situação comigo. Eu era tão incrédula, que eu falava bem assim, eu falava para Deus: Deus, por que tu permitiu que o teu filho morresse por mim? Eu falava, gente, eu não pedi para o Senhor morrer por mim, me ajoelhava, eu orava, porque eu não queria ter comunhão na igreja. E eu lembro um dia que eu estava de joelho, depois de 4 anos pegando porrada, porque, gente, eu peguei porrada, não foi brincadeira, sabe? Só Deus sabe, eu e Deus sabemos o quanto o diabo, ele lançava na minha mente coisas, sabe? Para mim estressar meu marido, estressar meus filhos, sabe? Mas eu digo assim, pela misericórdia do Senhor, o Senhor, Ele me tirou, Ele me libertou. E foi dentro de casa. Nesse dia eu não fui para a igreja, eu mentia para o Júlio. Eu falava: eu estou com dor de cabeça, hoje não quero, hoje eu não estou legal. Ia assistir novela, depois da novela eu ia fazer outras coisas, mas eu não ia. E aí, eu lembro que o negócio era, a igreja era próxima, era como se fosse daqui, lá no outro lado da rua, lá na rua da frente, lá do cemitério, e a gente ouvia tudo. E eu me ajoelhei, assim, com meu coração sincero, gente. Eu falei: Deus, eu queria ser que nem meu esposo, sabe? Eu vejo assim, quanto tu mudaste ele, sabe? Ele era tão errado, eu vou falar assim, ele era tão errado, ele era pior do que eu. E por que eu tenho meu coração tão endurecido? Por que eu não consigo estar com as pessoas? Eu não quero estar com aquelas pessoas, eu me sinto mal, eu não quero sentir isso. E eu comecei a chorar. Deus, tira isso do meu coração, eu não aceito ser desse jeito. Eu quero ter o prazer de estar na tua casa, eu quero ter o prazer de sentar na mesa com meus irmãos. Eu não gostava de ter comunhão com meus irmãos. Tá aí o Júlio, todo ano, esses 4 anos, eu tenho fotos emburradas. Eu tenho uma foto que até hoje eu guardo essa foto. Foi a única foto que eu tenho guardada. É foto emburrada, porque eu não queria estar com os irmãos, eu não gostava. E quando eu vai nesse dia, eu cheguei forçada, eu fui forçada nesse dia para a igreja, que foi no Natal. E eu não gostava. E nesse dia, o Senhor falou no meu coração: eu te amo. Sabe? Abre como se fosse um telão de quase, nem sei te falar o tamanho da polegada que tinha, era muito grande. Isso me mostrou desde criança, sabe? Dos livramentos que o Senhor me deu. Gente, eu fui livrada de 3 vezes de pneumonia no pulmão. Meus pulmões, os 2 ficaram infectados. Naquela época, era a morte. Morre gente de pneumonia. E naquela época era igual um câncer. Fiquei doente, sabe? Eu tive um namorado que quase me matou, sabe?
emboscada, pessoas, tive pessoas que me odiavam, jogaram macumba para mim. Então é tipo assim, coisas horríveis aconteceram comigo. O Senhor me mostrou tudo aquilo, tudo que aconteceu comigo. Quantos livramentos o Senhor me deu na madrugada. E aí eu disse: Senhor, hoje eu quero ter uma reconciliação contigo. Hoje eu vou abrir meu coração para mudar, sabe? E eu abri meu coração e de lá, gente, nunca mais fui a mesma. Pedi perdão do meu esposo. Chamei ele quando ele chegou da igreja. Chamei ele e falei: a partir de hoje, tu vai ter uma mulher do teu lado, sabe? Não vai ter só uma mulher, tu vai ter uma irmã em Cristo, uma amiga, porque eu não era amiga, eu era a inimiga, a inimiga dele. Então, assim, eu digo a vocês que isso é também ser honesto, é você ser honesto consigo mesmo, reconhecer que você precisa, sabe, que você precisa mudar, sabe, não seja Gabriela, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Não seja, porque não existe. Só existe se você quiser, se você fechar o coração, aí sim você pode viver a tua vidinha, mas o reino de Deus não te espera. A busca, o céu não é o lugar para essas pessoas. Amém? Ser justo, sabe? Buscar justiça, sabe? Não ser falante, não mentir, agir com a verdade. Tinha um irmão aqui que ele falava bem assim, que ele era mentiroso, né? Ele não agia com a verdade. Não mentir, sabe? Seja verdadeiro. Isso também é buscar, é colocar o Senhor como prioridade, é colocar o Senhor como centro das tuas vontades, com o teu querer, porque isso é desagradar a Deus. Porque o mentiroso, quem é o mentiroso? É o diabo. E aí a pessoa que mente, ela é o quê? Ela está fazendo a vontade, entendeu? Muitas das vezes nós, não, mas é uma mentirinha, um pouquinho. Não, uma mentirinha. Essa mentirinha, ela vai fazer a diferença lá na frente. Essa mentirinha, eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos, que até hoje eu só coloco no meu coração e eu falo muitas vezes para os pais. Na escola, era uma das coisas que eu levava isso como bordão. Eu levo isso na minha vida como bordão na vida dos meus filhos quando eles eram pequenos. Eu nunca gostei de prometer as coisas para meus filhos e não cumprir. Quando eu prometia, eu tinha que dar, eu tinha que me rebolar, fazer qualquer coisa. Mas quando eu falava: não, meu amor, mamãe não vai dar, ele falava: não vai dar lá. Eu não gostava de prometer as coisas, porque eu sabia que eu não podia cumprir. E um dia eles podiam lançar em rosto que eu era uma mentirosa. E graças a Deus, uma das coisas que isso jamais, só um netinho que ainda desse veio, pensei que eu estava mentindo, sendo que não foi eu que tinha prometido a data. Eu não tinha, prometi, mas não falei a data. E aí o fulano chegou lá, datou, e o menino, né, já sabe ver calendário, e ele foi lá, buscou tudinho. E aí, moral da história, gente, mentir nunca é bom. Seja verdadeiro, sabe? Nem que isso custe, sabe, algo, mas seja verdadeiro, sabe? Ou então não pratique a coisa ruim para não mentir, não é isso? Não pratique, porque, gente, a mentira, tem pessoas que elas levam isso como bordão de vida. Mentir, não, mentirinha bom. Um negocinho, um pouquinho assim, rapidinho, não vai doer nada. Isso faz diferença, porque o Senhor está vendo. Nós não vamos subir pelas mínimas coisas, não é pelas muitas, é pelas mínimas coisas. Então, observe o que está sendo dito, o que está sendo falado dentro do seu lar. E confiança, saber que Deus é capaz de suprir as nossas necessidades físicas e espirituais. Quem confia no Senhor verdadeiramente quando não tem um centavo no bolso? Né? Quem confia? Gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu lembro quando a gente passou necessidade, acho que foi uma das últimas vezes que eu dependi de... Por isso que eu dou muito valor, sabe?
que a minha sogra mora na frente de casa. E eu não gostava de falar, eu falava que eu queria ver o milagre do Senhor. Quando realmente aceitei Jesus, eu falava, Senhor, eu quero ver o teu milagre. E eu falei assim, Senhor, eu não tenho nada hoje. Eu estou na dependência de Ti, vou ficar deitada. Fiz as coisas em casa e mandei os meninos comer na casa da minha sogra. E a minha sogra veio e perguntou, tá tudo bem? Aí eu disse, tá tudo bem, tá tudo legal, não tá faltando nada. Entra, eu disse, deixa eu entrar, não, é porque eu sabia que era ela na minha geladeira. Não, tá tudo bem. E aí tá. Eu tenho uma irmã que naquela época ela era muito canguinha. Ela, sabe, ela estragava as coisas, ela não fazia doação, ela não dava. E nesse dia ela ligou uma amiga minha lá de perto de casa, no Parque 10, ela falou assim, Silvia, vem aqui em casa, mas imagina, bem pertinho, né? Lá no outro lado da cidade. Vem aqui que eu tenho um negócio para te dar. Eu disse, meu Deus, o que é? Atravessar a cidade para não ter nem dinheiro. Aí ela falou, faz o seguinte, consegue só o dinheiro da passagem e quando tu vier, eu vou pagar o teu táxi na época, né? Eu disse, poxa, o negócio é bom, né? Só que eu disse, meu Deus, será que a partir disso dela, o bichinho era mão de vaca. E aí, cheguei lá, levei as crianças, cheguei lá, aí fui, conversei com a minha irmã, no dia, quando foi no final do dia, ela disse, Mana, chorando, ela chegou, Mana, eu estava aqui em casa, o meu marido trouxe 2 cestas básicas para mim, ele comprava sempre, ele ganhava uma e comprava outra. Ele trouxe 2 cestas básicas. E quando eu estava desfazendo a segunda cesta, ela disse que o Senhor falou no coração dela que não era dela, era meu. Aí ela falou assim, mas como eu não vou dar? Foi meu marido que comprou. O marido dela era péssimo também. E aí ela falou bem assim, meu Deus, será? Aí ela pegou, me ligou, né? Foi quando ela me ligou. Aí ela disse, Mana, tu tá precisando mesmo? Eu disse, eu tô. Eu disse, não é de Deus, porque, Mana, tu guardou no meu coração, não tive coragem de abrir essa cesta. É tua, minha cesta era enorme, desse tamanho. Moral da história, eu levei pra casa. E a minha sogra até ficou chateada comigo, dizendo que eu tinha ido lá na casa da minha mãe falar que eu estava passando necessidade, sendo que ela estava lá, na frente da minha casa, falando. Eu falei, Deus, não foi eu. Foi o Senhor que foi lá, na mão de vaca, tocar no coração dela para ela me abençoar. Então, se o Senhor está fazendo isso, falando para te fazer, faça. Sabe, se o Senhor está dizendo assim, vai lá, dê um abraço no irmão. Eu estou falando tanto física quanto espiritual, tá, gente? Dê um abraço. Se o Senhor está falando para ti, pregue a palavra, vá lá e pregue a palavra para o que Ele está te falando, porque, meus irmãos, isso aconteceu comigo. Eu lembro uma vez que eu fui visitar um tio meu que estava entre a vida e a morte. E eu passei no leito e o Senhor falou, ora pela essa vida. E, gente, eu sou muito covarde. Nesse dia eu fui muito covarde. E eu passei, isso ficou na minha cabeça. Fui embora. Quando foi no outro dia, o meu tio falou que ele tinha falecido. Na hora que eu passei, se eu passasse, se eu realmente ouvisse a voz do Senhor, eu tinha orado por ele, aquele homem ali, com certeza. Eu acredito que ele foi para o Senhor, mas com certeza uma palavra de Deus ia ajudar muito mais. Então, assim, meus irmãos, se você sentir desejo no seu coração, não é o desejo no seu coração todas as vezes, sabe? Se for para você vir para a casa do Senhor, se for para você ajudar o ser humano, se for para você pregar a palavra, nunca é da vontade do capeta, porque o capeta não vai te dar essa vontade, não vai te dar esse desejo. Eu costumava dizer, né, quando eu estava meio desviada, eu costumava dizer bem assim, que batia no meu coração para mim ir lá para círculo de oração com as mulheres. Eu disse, será que é de Deus ir para lá? Eu falava, será que é de Deus? Sim, claro que é de Deus. Tu acha que o diabo vai te dar desejo do teu coração para te orar? Ele não vai. Quanto mais distante você estiver de Deus, melhor. Sabe? Quantas vezes acontecem situações no
vezes. Isso não é da vontade de Deus. Se o assunto ali fosse a prioridade, se fosse priorizar falar do Senhor, isso sim. Eu já saí, meus irmãos, de rodas que eu sentei, eu amo estar com a minha irmã, amo, sério, eu amo estar com a minha irmã. Mas aconteceu uma situação, a gente vai mais de 4 anos, começaram uma conversa fiada lá e começaram a falar das coisas de Deus. E eu peguei, eu levantei na hora. Nesse dia eu tinha chegado, eu não tinha feito nem um dia sequer. E de vez em quando a gente se reúne, a gente come, a gente fica até tarde da noite. E aí eu me levantei e digo, ó, acabou a conversa. Mas por que, Silvia? Porque vocês estão falando das coisas de Deus erroneamente e eu não aceito. Então, para mim não ter que bater boca com vocês, eu preciso me retirar, porque vocês estão escarnecendo de Deus. Então, eu não quero ser participante desse manjar do capeta. Eu falei mesmo, gente, eu sou desse jeito com a minha irmã. E aí eu me levantei, todo mundo, olha, ela vai embora, não sei o que, eu vou embora. Não faço, não quero fazer parte disso. Porque, gente, eu me indigno, sabe? Eu fico indignada quando eu me assento, as pessoas querem, sabe, esculachar. Deus ele não precisa que você realmente, como é que fala? Que você, justifique ele. Mas, gente, eu não me assento. Não tem que me faça, eu me levanto e eu saio de perto por mim. As pessoas, eu sou o tipo de pessoa assim. Sabe aquelas pessoas que quando o Senhor fala que você entra numa cidade e aquela pessoa ela não aceita a palavra do Senhor e diz que você tem que bater até a ponta do seu pé para sair a poeira daquele lugar? É desse jeito que eu sou. Eu não compactuo com isso. Eu saio de perto e eu percebo, gente, incrível. Percebo às vezes numa conversa que a pessoa ela fala, porque hoje eu estou conversando com o Júlio, que muitas das vezes as pessoas que elas vêm para Jesus, elas não querem Jesus. Elas querem o que você pode dar. Ela acha que o alimento é o Deus dela. Ela acha que o dinheirinho é o Deus dela. E na verdade, se você não colocar o Senhor como prioridade, não adianta você sentar nesse banco e dizer que você serve a Deus. Se você não coloca Ele como prioridade. Se você coloca Ele lá no finalzinho, olha como o teu... Como é que eu falo? Como um chaveirinho. Então nós temos que colocar o Senhor como prioridade em nossas vidas. Nós temos que colocar o Senhor como prioridade em tudo que nós fazemos. Sabe, Ele é o meu chefe absoluto. Ele, quando eu busco ao Senhor e eu digo, Senhor, está nas tuas mãos. Gente, é uma coisa assim, que há 13 anos, todo ano, eu abro as plataformas das faculdades para me ver se abriu uma vaga semipresencial de psicologia, só para mim não ter que sair daqui, sabe, ter que me distanciar da presença do Senhor, que eu digo, de deixar de fazer a vontade do Senhor, de deixar de fazer a obra. Estava até conversando com o Júlio esse ano, eu tive uma esperança assim, eu abri as plataformas, me falaram que tinha aberto fulano, eu peguei e abri. Não, era só papo furado. Mas sabe por quê, meus irmãos? Nós estamos aqui porque nós colocamos o Senhor como prioridade. E é isso, sabe? É isso, é você colocar o Senhor como prioridade acima de tudo. Sabe, você colocar Ele e dizer, ó Senhor, Tu és a minha prioridade na minha vida. Sabe, o marido fica para trás, a filha fica para trás, o namorado. Mas o Senhor, Ele é a minha prioridade. Porque Ele fala o seguinte: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então Ele vai acrescentar paz, Ele vai acrescentar saúde, Ele vai acrescentar o alimento, Ele vai acrescentar o vestimento, Ele vai acrescentar a graça em abundância, Ele vai acrescentar a felicidade, Ele vai acrescentar o amor entre os casais, Ele vai acrescentar o amor entre os filhos, Ele vai acrescentar a graça abundante na vida dos seus, Ele vai derramar o amor sobrenatural na vida de vocês. Amém. Amém, meus irmãos? Que nós possamos cada dia mais viver, sabe, com
vivendo de acordo com os mandamentos de Deus, demonstre um compromisso com o seu reino. Isso é colocar o Senhor como prioridade. E se você, meus irmãos, não tem colocado o Senhor como prioridade, observe, reveja os seus conceitos. Coloque o Senhor. O que eu estou colocando como prioridade na minha vida? É o meu filho? É o meu marido? É o meu trabalho? Passei alguma coisa que você colocou acima que agora está tirando a tua paz? É o teu dinheiro? É a tua mãe? É o teu pai? É a tua tia? É a tua casa? É o teu bem-estar? Então coloque o Senhor como prioridade. Agora eu vou perguntar uma coisa de vocês para finalizar. E eu quero que vocês fiquem aí. O que vocês colocaram aí no papelzinho de vocês? Eu pedi para vocês escolherem 3 coisas. O que vocês colocaram como prioridade? Se nós colocamos o Senhor como primeiro em nossas vidas. Eu deixo essa reflexão para vocês. E que o Senhor cada dia mais venha falar aos seus corações. Sabe, que o Senhor venha transbordar o Shekinah dele em nossas vidas. Porque sim, o Senhor, Ele é bastante em amor. E que esse amor venha a ser transbordante na vida de vocês. Amém, meus irmãos. Que o Senhor cada dia mais abençoe a sua igreja.